Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Bom dia, multiplicador. Hoje quintou. E quintou com o Empreendedor Raiz, autor do livro Empreendedor Raiz. Eu vou falar um pouco desse nosso entrevistado e que essa música, para mim, faz muito sentido com a história dele, né? E eu vou falar nele. Charles Donada, empresário com atuação de 30 anos na indústria do setor plástico, com experiência adquirida em diversas empresas da Serra Gaúcha, como empregado, diretor industrial, sócio e consultor, empreendedor nato, idealista de personalidade dinâmica e focada, palestrante, mentor e formador de programadores de injetora. Estreia na literatura com a presente obra, passando a integrar no currículo a honrada função de escritor. Ei, Charles, mas tá poderoso aqui essa apresentação, né? Eita! Então, Charles, eu falei aqui com as palavras do livro, mas se apresenta para os multiplicadores. Ah, legal. Bom, primeiramente, bom dia, então, e como é bom iniciar o dia assim, com um bom dia desses, né? E essa mesa fantástica aqui. Então, eu me chamo Charles Donada, né? Como já dito, eu atualmente estou com 45 anos, 46 agora em dezembro, pai de 2 filhos, marido da Dani. Sou entusiasta da prática de esportes, gosto muito do empreendedorismo, demorei muito tempo para entender que, na verdade, não é bem a carreira de empresário, mas o empreendedorismo que sempre me encantou. E resolvi escrever, né, este livro contando um pouquinho da minha história com o propósito de ajudar outros empreendedores, outros empresários, né, a se estruturarem, até o entendimento, principalmente daquilo que muitas vezes as instituições de ensino não nos passam, que é a instituição de ensino. Boa parte do que tem ali é a instituição de ensino chamado vida, é a faculdade da vida. Sou muito grato pelas instituições em que eu busquei as minhas formações e ainda busco, mas a faculdade da vida foi uma das que me ensinou muita coisa. E aí eu condensei um pouquinho aí no livro, escolhi 50 ensinamentos que eu julguei que foram fundamentais, né, para a continuidade dos meus negócios. E por que o nome Raiz? Né? A gente brinca do Nutella, Raiz, Sim. né? Tem essa trocadilho hoje em dia. Tem alguma coisa a ver com esse trocadilho? Tem bastante assim, ó. Na realidade, eu... Enquanto isso eu vou passando café pra nós, gente. Lá da Xerimba. E tá muito bom esse cheirinho. E que chique, né? Não, na taça, caramba. E diga-se de passagem, um suporte feito em plástico também, né? Então tem tudo a ver com a minha área, né? 32 anos de atuação na área do desenvolvimento de plásticos, né? Ou polímeros, né? Como algumas pessoas conhecem. Bom, eu comecei, na verdade, o livro sem ter um título. Sem ter um título. Sem ter um título. Eu comecei a escrever, eu queria contar um pouco da história em função de alguns acontecimentos, até na ocasião ali, desde criança, na verdade, eu vou retroceder um pouquinho, escutava aquela coisa de que legado vamos deixar, né? Então vamos plantar uma árvore, vamos escrever um livro, vamos isso, e eu comecei a fazer algumas enquetes com alguns amigos mesmo. Qual é o nome do teu avô? Qual é o nome do bisa? Qual é o nome do Tarta? E muitas vezes as pessoas não sabiam. Pois são as pessoas mais importantes da nossa vida, nossos ancestrais. E algumas pessoas a gente sabe. Quem não conhece Ayrton Senna hoje ainda, Mamonas Assassinas e por aí vai. Então são pessoas, né, como muitas outras, que deixaram seu legado, deixaram a sua história impressa. Não vamos muito longe, né? O empreendedor Jesus, 2000 anos, e nós falamos, seguimos, que aliás, muitos dos meus conhecimentos vêm também da Bíblia, depois eu posso estar detalhando um pouco mais. E aí eu resolvi contar um pouco da história, né? Depois escrever. Aí comecei a escrever, e eu comecei manuscrito, com lápis, nem caneta, lápis, para poder apagar e corrigir, né? Olha só. Comecei a escrever e tal, aquela coisa toda, foi indo. Daí amornou um pouquinho. Mas aí veio algumas questões externas, de, cara, eu tenho que contar um pouco da minha história. E eu voltei a escrever num momento turbulento. Nem estava assim tão
já peguei lá, daí já passei para o computador, porque já percebi que ia ter retrabalho depois para fazer certinho. Nesse momento daí eu já ia jogando aqui, jogando ali, tanto que o início do livro eu fiz no final. Daí eu fui adequando, até para não virar um livro motivacional, que a ideia é ser ativacional. Ele fala sobre empreendedorismo, mas ele tem como objetivo também contar um case de sucesso, de insucesso e retomada. E aí, depois de pronta a obra, aí que vem a dúvida. Tá, mas qual vai ser o nome? Porque aí também a gente começa a dar muita atenção para que o mercado do marketing nos traz. Ele tem que ser vendável, ele tem que ser atrativo, ele tem que ser isso. Aí quando eu entendi que o meu livro ele não tinha um propósito de me remunerar, ele tem um propósito de ajudar, de salvar vidas. Digo, bom, então não importa se é um nome bonito, feio, ele tem que ser um nome que faça sentido. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com um primo meu alguns anos atrás, que ele me comentou, olha, algumas coisas têm que ser que nem as árvores. Uma árvore que tem uma raiz pequena, qualquer ventinho derruba. E uma árvore que tem uma raiz boa, não é qualquer vento que derruba. Eu digo, pá, cara, aí vamos lá. Eu gosto de empreender. Mesmo se a gente ir lá no Google e digitar o que é empreendedorismo, empreendedor, tá lá. Mas o que é empreender para mim? E aí eu fiz uma listagem de alguns nomes e tudo que eu faço, eu sempre troco muita ideia com a família. Então, a família para mim é a primeira instituição em que empreendemos. Daria para nós conversar horas só sobre isso. Inclusive é um empreendimento que ele não é uma opção falhar. Então, para algumas situações, quando é opção, falha, né? Ou pode. E aí eu fui eliminando, e até que cheguei no empreendedor raiz. Por quê? Eu comecei como CLT com 13 anos, e hoje com 13 anos talvez você até seja preso, ou é considerado um pai ou uma mãe ruim. Embora os meus filhos já empreendem desde muito, e na fase dos 18 anos eles já estão empreendendo, um já está empreendendo com um pouco menos de 18 anos, mas antes dos 13 mesmo eu já empreendia de algumas formas. Eu digo, cara, raiz, início, né? E fora que eu sempre comento, não tem, quando falhar não é uma opção, não tem muito mimimi. Tem que acordar cedo, vamos lá, tem que fazer curso, vamos fazer, tem que abrir mão de um almoço, de um café da manhã, vamos lá. E aí vem o empreendedor raiz, né? E aí linkado a fênix, que é uma árvore, uma ave, né, que vem da mitologia grega, que ela renasce das próprias cinzas, e que eu percebi que a gente renasce muitas vezes na vida. A gente morre às vezes como solteiro e nasce como namorado, morre como namorado e nasce como noivo, morre como noivo, nasce como marido ou esposa. E para mim foi uma reinvenção, um renascimento. E aí vem o empreendedor raiz e a fênix como símbolo deste renascimento. Então, a gente passou um café agora aqui, a gente tem o hábito de brindar. Tá? Ah, a opa, gente brinda o café. Nós vamos brindar as raízes e o hábito e poder renascer. Amém. Brindamos com você também nessa quinta-feira. E agora então eu entendi que a raiz que vinha aqui e vem muito dessa questão de dentro para fora, do que é mais forte, que está lá na raiz, que às vezes não aparece, que é o que não aparece, e para que possa reverberar nos frutos que aparecem nos seus resultados da vida e para você. E que muitas vezes, pela analogia que tu nos trouxe aqui, a árvore pode até ser cortada ou levada, suas folhas com o vento ou conforme as estações. Mas a raiz forte, ela renasce. Ela renasce. É bem interessante, até aproveitando o gancho, né? Porque tudo se torna história, podemos aprender de várias maneiras. Eu tive uma situação uns dias atrás mesmo, né? Uma plantinha que eu não reguei adequadamente, esqueci, parei de olhar ali uns dias, e ela vem a dar aquela murchada e tal, e a galera lá em casa, mas tu deixou morrer, mas tu isso. Não, calma, realmente, eu não botei atenção, não botei energia. Aí eu comecei a botar água. Aí eu vi até que ela deu uma melhoradinha, mas não
Aí eu pensei, cara, mas vem cá, vamos tirar o que está ruim. Fui lá, podei. Vamos podar, podei, vamos botar água, vamos pegar um sol. E no negócio, na vida, é isso, né? Então ter as raízes fortes, às vezes tirar os frutos ruins, os galhos ruins, as folhas ruins. E nos negócios, qualquer que seja o negócio, né? Você que é um empreendedor individual, você que tem uma empresa, você que tem múltiplas empresas, é olhar, é dar atenção. Então, às vezes, tirar uma folhinha ruim pode ser trocar um profissional, né? Ninguém é insubstituível, mas às vezes, para determinados negócios, aquela pessoa, mesmo dando o melhor dela, ou não é o suficiente, ou não é o momento. Só que para outro negócio vai fazer bem, talvez para o teu não faça. Então a analogia justamente da raiz, da planta, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa, aprender muito com isso e exercitar, principalmente. Tu traz também um conceito aqui sobre sorte é a oportunidade que passa quando estamos preparados. Tudo esses 50 ensinamentos, né, ou histórias ou vivências, são situações que eu coloquei em prática. E eu iniciei desde novo, estou sempre estudando, termino uma formação, começo outra. Às vezes não são formações em instituições, mas são bate-papos. Aprendi que muitas dificuldades vêm também quando a gente acaba não se aconselhando. E principalmente com as pessoas certas, né? Mas só ter pensamento positivo não vai resolver nada. Então, mas fulano herdou a empresa. Pois é, mas será que se ele não tivesse capacitado, ele conseguiria perpetuar? Quantos gigantes quebraram só na nossa região? Quantas empresas faliram? Então eu sempre digo que sorte é oportunidade, né, para quem está preparado, porque se você fala um inglês, por exemplo, e abre uma vaga que requer isso, você teve sorte e você estava preparado. Ou ainda, se chegar alguém hoje, eu estou te dando uma viagem para os Estados Unidos, mas eu não tenho passaporte, como é que eu vou? Então a sorte sim é a oportunidade, no meu entendimento, para quem está preparado. Então você que está almejando um estágio, você que está almejando comprar um carro, vai lá, faz a carteira, faz o passaporte. O meu primeiro passaporte, ele venceu e eu não usei. Eu fiz porque eu tinha o desejo de viajar, fui lá sem qualquer indicador não, fui lá e fiz. Ele venceu, é 5 anos. Agora, do segundo para frente, tem muita história. Mas eu estava preparado. Já estava se preparando com o passaporte antes mesmo de vir o carimbo. Antes mesmo. E, então, tu trouxe aqui também sobre construindo a empresa. Enquanto isso, tu vai falar sobre construindo a empresa. Em que conceito? Eu posso servir um bolo de chocolate? Pode, ou nós temos o bolo aqui, Red Velcro, eu não sei falar assim, Red Velcro também. Eu vou no Red. Eu tô numa dieta bem restrita, mas não tem como. Não tem como hoje, gente. Hoje é quintou. Vamos aqui nesse, então, no outro bolo aqui. Eu vou cortar um pedacinho do bolo aqui, que é uma delícia. Quando tu trouxe ali no livro a questão de construção de empresa, né? O que conselho você daria? Quais são os conselhos que estão presentes no livro? Certo. Então, muitas vezes a gente ou erra numa estratégia, ou o mundo à nossa volta muda, né? Ou, principalmente, vamos pegar o exemplo tradicional da máquina de escrever, da máquina fotográfica. Nós temos que estar atento. E às vezes é preciso desconstruir e construir de novo. Então, às vezes, não é ir lá e pegar uma casa velha e passar uma tinta nova em cima e vai ficar tudo certo. Ela vai ficar bonita só. Mas será que ela atende? A tecnologia é boa? Será que não tem madeira podre? Então, muitas vezes é isso. É preciso reconstruir algo. Pode ser... Quando eu resolvi ir para o online, eu sou da indústria, eu resolvi vender online. A minha equipe comercial inteira foi trocada. Eles não acreditavam no meu sonho. E eu troco pessoas e não troco o meu sonho. É simples assim. Quem quis acompanhar, venho. Quem não quis, e tá tudo certo. O livre-arbítrio, ele é bom em função disso. Eu posso errar numa estratégia.
Então eu seguidamente eu reconstruo até hoje o meu negócio, a nossa vida. Nós temos um momento que em novembro do ano passado eu decidi fazer triatlo. Eu nem nadava. Comecei a fazer natação, fui lá, pedalava, já corria. A família inteira se engajou comigo, meu time, minha família. Participei da minha primeira prova em janeiro. Agora eu estou em outro esporte, assim vai indo. Então é reconstrução. A gente tem que ter coragem, tem que acreditar no processo e nunca esquecer que se somos a média das 5 pessoas que andamos, com quem você está andando hoje? Por mais que doa, com quem você está andando hoje? É simples assim, e a resposta é tua. Pensa e responde para ti mesmo. Eu me faço esse questionamento sempre. E tu trouxe aqui também para nós, no capítulo 7, a distração. O que tu tem a nos falar sobre a distração? Todo artista, a gente se encanta com a nossa obra. E às vezes por nos encantarmos a gente se distrai, a gente para de olhar o óbvio. Empreender, ser empreendedor, ser empresário, ser investidor, requer fazer análises. Então nós não podemos nos distrair do nosso objetivo, do nosso foco. Eu e pessoas que são mega empreendedoras, a gente tem facilidade em se distrair. A gente se encanta com muitas as oportunidades que tem. Por isso que é bom andar com pessoas que te tragam às vezes de volta, que te lembrem. Eu trabalho muito bem hoje com plano de ação. Então eu boto o plano de ação e prioridades. Mas tu se perde? Sim, eu me perco, eu me distraio também. Mas é por isso que é um dos meus ensinamentos. Cuidado. Cuidado. Inclusive, desde convites, festas, eventos, eu sempre gostei de moto. Então, já deixei de fazer uma trilha de moto no final de semana porque eu tinha um compromisso importante na segunda. E se eu caio? E se eu quebro uma perna? Cara, não. Hoje, dependendo do que eu vou fazer, foco total. Hiperfoco. Eu vou comer o bolo, mas amanhã o bicho pega. Amanhã o cardio é em dobro. A conta vem. Sim. E vem. Eu tô aqui com 2 quilos a mais desde que eu comecei os programas, gente. E vem. Então, mas tu trouxe para nós também aqui conceitos sobre conforto e desconforto, mas eu quero falar um aqui do capítulo 9. Para você que também está nos acompanhando, para todo mundo que pensa na multiplicação, mentores. Importantíssimo. Mentor, quando a gente fala a palavra mentor, dependendo da cultura que você se identifica, pode ser algo mais ligado ao mundo espiritual, pode ser algo mais ligado ao mundo físico. E independente da crença ou do que a gente faz, por exemplo, estamos num mundo físico, é um fato. Então lidamos com dinheiro, com bens materiais, ele é importante. Agora vamos lá. Quando eu falo em mentor, quando eu cito no livro, é alguém que vai te auxiliar, vai te dar uma visão de fora. Que já reparou que é muito mais fácil criticar algo que já está pronto? Os engenheiros de obra pronta, por exemplo. Então, tem um terreno baldio, alguém vai lá e faz uma casa. Vai ter muito mais gente criticando a casa do que auxiliando na construção. Porém, o que acontece? Quando nós ficamos muito focados, seja num relacionamento, seja num empreendimento, seja num negócio, talvez o cara, o executivo da Kodak estava tão focado no seu negócio que não escutou os seus conselheiros, ou não tinha, o que é pior. Então pode ser um relacionamento. Antes de tomar uma decisão, escolhe alguém qualificado, habilitado. Às vezes não é o pai, não é a mãe, se tratando de relacionamento. Se for empresa, alguém que entenda de números. Pode ser o seu contador, pode ser uma controladoria, pode ser um profissional de fora. Então hoje, por exemplo, todo negócio que eu vou fazer, eu converso com alguns conselheiros, mentores, pessoas que têm uma visão de fora, que já estão calejados. Eu tive uma situação uns dias atrás de ter 2 profissionais para uma determinada vaga. Os 2 estavam muito parelho na qualificação. E aí o meu time estava mais inclinado para o candidato B. Digo, não, eu quero o A. Mas por quê? O A já passou muito mais perrengue que o B. O A já passou por isso, pelo aquele outro, ele sabe lidar
com perrengue. Ele sabe o que é ter que resolver um problema não planejado. Então eu, neste momento, fui o conselheiro da minha equipe, porque eles estavam focados em algumas situações. Então cada negócio que eu vou fazer, seja simples ou complexo, eu converso com no mínimo 3 pessoas, mínimo. E diga-se de passagem, hoje um conselheiro profissional de empresa ganha muito bem. Uau. E aí tu trouxe, seguindo na linha dos mentores, né? A importância de nós termos bons conselheiros na nossa vida. E voltando a outra fala que você trouxe, e que é uma fala muito comum, mas que é real, as 5 pessoas com quem a gente mais anda, que naturalmente se tornam as 5 pessoas com quem a gente mais se aconselha. Diretamente ou indiretamente. Profissionalmente ou não profissionalmente. Aí você trouxe no capítulo 10 aqui, unidade com o Criador. É um assunto bem delicado. Antigamente eu dizia que política, né, religião e... a política, a religião e a outra coisa é... Futebol. Acho que política, religião, futebol não se discute. Pode ser, não se discute, né? Tá, aí, até que eu fui numa reunião de amigos, assim, e vem o ateu, tinha um amigo ateu, um espírita e um católico. Simples assim. E começamos a falar de alguma situação que envolvia a religiosidade. Eu digo, pá, agora o bicho vai pegar. Eita. E aí o espírita começou a conversar, o ateu começou a questionar, tinha o católico, eu acho que tinha evangélico também. Eu sei que estava bem... Mas tava uma mesa boa. Tava muito interessante. Por isso que eu achei que ia dar pra olho. O bicho vai pegar. Só que foi tão bacana, porque eu vi o interesse e o respeito entre todo mundo. E um ou outro não concordou, mas está tudo certo. Ninguém tentou convencer ninguém. Um entrou com um argumento, o outro entrou com outro argumento, assim foi indo. E aí eu entendi que sim, dá para conversar, quando a gente respeita a individualidade. E eu, em todo o meu período de empreendedorismo, eu tive e tenho muitos sinais que existe algo maior. Desde energia, desde situações de pedir um sinal. O problema é que às vezes a gente pede, mas não quer escutar. Já briguei também com o anjo, com o mentor, cada um dá um nome que acha melhor, mas... E aí eu comecei a reparar, cara, mas acho que venho, tu não quis escutar. Só que quando eu passei um baita perrengue, eu me apeguei, eu pedi ajuda para o nome que viesse na cabeça. E eu recebi muitas ajudas. Então hoje eu exercito a espiritualidade, eu sigo muitas pessoas, desde a igreja católica, evangélica e tudo mais, e acho que tem pessoas, empresários fantásticos, magníficos, e que também... Pega o pastor Cláudio Duarte, por exemplo. Cara, o cara leva a palavra através do humor. Uhum. Olha que bacana, é tão leve, é tão bacana. Né? O nosso querido Frei Jaime, porra, esse cara, sim, ele representa muita coisa para nossa cidade. Então, acredito sim que exista, tive sinais que para mim fizeram sentido. Então, se nós só ler, conselho que eu dou para quem está iniciando e para quem já está, se você só ler provérbios, eu leio o do dia, só ler provérbios todos os dias, vocês vão ver quantos ensinamentos de empreendedorismo tem ali. Fora se nós continuar, né, a história do José do Egito, Salomão e por aí vai. Cara, está escrito ali. Não precisa reinventar nada. Só você precisa estar aberto para entender. Aberto para receber, para se conectar. Se conectar. Tirar e investir nesse tempo de investir na sua espiritualidade, na sua fé, na sua oração, no seu... O problema é que a maioria das pessoas só busca isso quando descobre um câncer, quando descobre uma doença terminal, ou quando entra em colapso financeiro. Não precisa, gente. Não precisa. E é uma questão de escolha, porque você pode acordar pela manhã, ler o Provérbios do dia, não gosta de ler, escuta, tem audiobook, tá tudo gravadinho. Ou vai fazer o teu cardio de manhã, exercitar o corpo e a alma,
escutando o Provérbios. Ou entra num grupo de estudos, porque não é tão simples assim para interpretar tudo que está ali. Dizem que precisa de 2 a 3 anos, ou que se você fizer isso, a leitura de Provérbios por 2 a 3 anos, você vai se tornar o próximo milionário. Uau. Com os ensinamentos que tem ali. Nossa. O que o Charles está trazendo é muito bacana, quando ele falou sobre investir, em ouvir, em ler. E a gente vem com tanta desculpa, é uma frase que eu ouvi, não é minha, mas cria uma solução para cada problema, não um problema para cada solução. Porque às vezes as pessoas são viciadas em criar problemas para a solução. Ah, mas isso, mas aquilo. Pô, eu tô te apresentando soluções. Né? E tu trouxe, faz no cardio, faz aqui, tu tá criando soluções para cada situação. Né? E não o contrário, que é o que a gente vê muitas pessoas fazendo, criando um problema para cada solução. É que é bem como, é por isso que é importante você nivelar com quem você está passando o seu tempo. No geral, nós fomos criados assim, ó, que tem que acordar de madrugada, trabalhar duro, para poder prosperar na vida. A gente tem que trabalhar com inteligência. Agora vamos lá. Eu sempre considero o meu cardio uma aula. Para mim não é o cardio. O meu foco é lá e escutar a minha reflexão. Mas eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. O cardio é uma caminhada que, aliás, é de graça. Então não tem custo para caminhar. Né? E ainda quando a gente começa a analisar quantas pessoas estão impossibilitadas de caminhar, aí que eu digo, gente, nós temos obrigação de se mexer. Então tem muita alternativa. Quem é da indústria, não gostei da forma que tu colocou. Análise SWOT, ciclo PDCA. Tem muitas ferramentas que se aprende na indústria que a gente vai fazer a mesma coisa, só que às vezes numa sala fechada, às vezes durante um cardio. Eu já ampliei a minha network na academia. Então se eu não estivesse naquele ambiente, naquele momento, eu não teria tido um contato novo. E aí o que vem do que tu traz no capítulo 12 aqui, novos drives. Isso aí é top. E não é fácil. Vamos lá. Eu nasci em 78, gente. Ou seja, eu usei disquete, 1.44. Hoje qualquer foto que a gente tira já tem mais que isso. Então vocês imaginam, eu fiz curso de datilografia. Imagina se eu tivesse me apegado, não, eu não vou aprender coisa nova, eu não vou mexer no computador, eu não quero smartphone. Caixa eletrônico, tá fora. Agora IA. Eu não escrevo mais, não faço mais ata de reunião. Eu instalei uma IA no meu computador, eu estou fazendo a reunião, ela está transcrevendo, ela gera um resumo, já terminou a reunião, já vai para os e-mails cadastrado, está tudo certo. De graça, sem custo. Eu fiz um curso, inclusive gratuito, pela Conquer, é uma escola bem disruptiva. Passei para 72 contatos. A maioria não fez. Eu fiz, um curso gratuito. Então o que eu quero dizer com instalar novos drives? Gente, todo dia a gente está se reinventando. Por exemplo, eu me desafio, volta e meia ali, eu escovo os dentes com a mão esquerda, eu mudo rota, às vezes eu me quebro, pego uma rua sem saída, vou em mercado diferente que eu não conheço, isso já é estimular o raciocínio. Imagina se eu não tivesse entrado, quando eu falei em vender online, o que a minha equipe falou? Tá fora, o perfil do nosso cliente não é esse, não vai dar certo. A meta era vender R$700. Era uma meta de nada. Aí comecei. Aí a gente vendeu 2. Aí depois foi aumentando. E aí foi indo. Então instalar um novo drive é estar disposto a tentar algo novo. E isso é na vida dos negócios, é no relacionamento. Né? Tem coisas que, por exemplo, há certos tipos de alimentos que às vezes eu acho que eu não gosto. Mas, cara, eu vou lá e vou experimentar. Ou mudar um restaurante. Mas e se for ruim? Se for ruim, eu não volto. E ainda mais agora que a tecnologia está dinâmica desse jeito. Meu primeiro vestibular era um final de semana inteiro, o resultado saía depois de uma semana. Hoje você faz ali em algumas horas, terminou, o resultado já está online. E aí no capítulo 13, nós estamos chegando quase ao final do livro aqui, de resumo, fazendo um resumão para que você fique por dentro assim, é que você fala de um passo de cada vez, né? Um passo por vez.
Principalmente para quem é dinâmico ou gosta de empreender, a gente gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E principalmente na fábrica, ou em geral na empresa, né? Quem nunca chegou no final do dia, hoje eu trabalhei muito. Gente, isso vai até soar mal, tá? Mas vamos lá. Eu já aviso porque o que acontece? Cada um interpreta da sua maneira. Tá, você trabalhou muito, mas mexeu o ponteiro? Mexeu o ponteiro. Você produziu algo efetivamente? Por exemplo, você ficou lá a manhã inteira arrumando a caixa de e-mails. O que te trouxe de retorno? É uma atividade... Eu tenho um nome que eu uso para isso, mas eu não vou, porque é um nome meio feio. Mas é uma atividade que não te trouxe nenhum tipo de retorno. Hoje, o motor de qualquer negócio é o comercial, é vender. Você tem que vender. Mas se produzir é importante, tudo bem. A Kodak fazia a melhor máquina de escrever, a máquina fotográfica do mundo, a Olivetti fazia a melhor máquina de escrever do mundo, mas não vende. Então o que puxa é vender. E aí muitas vezes a gente faz 1000 coisas durante o dia, acha que produziu algo e não produziu nada, não mexeu o ponteiro, não faturou, não marcou visita. O que faz sentido na agenda de um comercial? Cara, um comercial tem que ter 90% da agenda dele comprometida, ele tem que estar falando com o cliente. Ele tem que estar visitando o cliente, ele tem que estar ligando. Hoje com a conexão, muitas empresas, é muito de perfil, mas alguns nem gostam de receber visita. Ok, liga, conversa. E detalhe, não é ser interesseiro, é interessante. Agora dia 5 de outubro é dia do empreendedor. Nós vamos mandar um livro para cada cliente nosso, que todos são empreendedores. Porque eu me importo com eles. Se o meu cliente bem, eu vou bem. O posto de combustível vai bem, o restaurante vai bem, a escola vai bem, o cara da matéria-prima vai bem. Então não é ser devagar, é ter dinamismo sim. Mas o que eu quero dizer é que andar correndo não é sinônimo de produtividade, fazer 1000 coisas não é sinônimo de produtividade. Eu tenho que me observar muito quanto a isso. Muitas vezes eu estou lá fazendo 1000 coisas. Aí para, Charles, para agora... E tem atividades que sim, não vão mexer o ponteiro, tá tudo certo. Eu passei domingo ali 2 horas fazendo limpeza nas minhas pastas porque eu fui poluindo, porque a desculpa do correrio. E o preço vem, uma hora eu vou ter que organizar. Então eu sempre recomendo o seguinte, um passo de cada vez. É simples assim. Para chegar até aqui eu subi uma escada. Eu tive que subir degrau por degrau. E aí tu traz algo sobre estar em unidade. Estar em unidade, né, para mim, tem vários vieses, tá? Mas eu desenvolvi muito como pessoa, como ser humano, como profissional, com a minha companheira. Então, a gente entra num viés que ele não é diretamente ligado, não é um pré-requisito para ser empreendedor. Você pode ter uma empresa, ou ser um empreendedor, uma empreendedora, sozinho. Tá tudo certo. Mas quando eu digo estar em unidade, é estar em unidade com o Criador, é estar em unidade com o seu parceiro, a sua parceira. Porque não é todo dia que a gente está com a frequência alta, com a energia boa, tem dias bons, tem dias ruins. Empreendedor, empresário, investidor, a gente passa perrengue. É folha, é conta, é isso, é aquele outro. E o empreendedor, ele tem que estar conectado com todo o seu negócio. Então ter alguém que você possa compartilhar um problema. Porque é na alegria e na tristeza, mas na tristeza muitas pessoas fogem. Seja no business, né? Quem é que vai chegar lá, digamos que a sua empresa precisou atrasar a folha? É na tristeza. Você tem pessoas comprometidas com a camisa da empresa que vão te ajudar, mesmo com o salário atrasado. No relacionamento, né? Digamos que você tem uma vida fantástica, mas aí você está passando um perrengue. Vai ter o apoio, vai ter o suporte. Então estar em unidade é ser um só. Então eu tenho aqui café, tenho leite. Como café eu tenho determinadas características, como leite também. A partir do momento que eu misturo os dois, não é somar, é multiplicar, é criar uma nova força, é estar em unidade.
Dá para nós falar horas sobre isso, eu tentei resumir, né? Foi assim, eu fiquei aqui analisando a questão da unidade ali, do exemplo do café com leite e pensando realmente que é uma unidade que criou um outro produto, que criou uma outra bebida. É que a história, né, é várias coisas que ela já nos doutrina, nos ensina. Minha cara, metade. Não, gente, vocês têm que ser, eu sou inteiro. Eu sou uma pessoa individual. E a partir do momento que a gente se une, inclusive um dos meus ensinamentos ali também fala sobre a questão da própria sociedade, né? O sócio, né, eu vou linkar porque tem muito a ver, o sócio é alguém que faz algo que você não faz, simples assim. Mas eu vou chamar o meu amigo para ser meu sócio porque ele é muito bom na parte industrial. Cara, se você já é bom na industrial, você precisa de um marketing, de um comercial, precisa de um administrador, qualquer coisa. Mas ele é legal, é bacana. Então contrata. Então contrate. Porque vocês vão ter que estar em unidade é multiplicar. Então não tem essa de cara metade, não, é dois inteiros que se juntam. E aí é multiplicação. É bíblico, é desde o começo. Jesus ele multiplicou o pão. Tá? A verdade é essa. Até na equipe dele ele trouxe pessoas com personalidades totalmente diferentes. Nossa. Desde cobrador de imposto, até médico, até... Se tu for analisar... Tinha ex-assassino ali. Pedro não era brigava com todo mundo. Então a gente já quebra vários paradigmas aí. As pessoas não mudam, o pau que nasce torto. Não, as pessoas mudam sim. A gente pode mudar. Nós podemos mudar a qualquer momento. O que as pessoas confundem um pouco, que daqui um pouco, digamos que você foi traído ou traída num relacionamento. Cara, a pessoa pode mudar, ela pode aprender com isso. Não quer dizer que você vai aceitar de volta. E você pode até perdoar, tá tudo certo. Então numa sociedade, daqui um pouco o teu sócio tem valores diferentes do que você, ele pode mudar, tá tudo certo. Jesus montou um time que não era uma seleção pronta, ele foi lá, foi escolhendo, ele soube aproveitar o que cada um tinha de melhor. E óbvio, ele era um mentor, ele era um mestre, um professor. Então ele multiplicou, tanto que mesmo após a morte dele... Tá aí. Olha, se nós pegar hoje... Raul Randon não tá mais aí. A empresa tá. Quantas empresas os fundadores já se foram e eles fizeram tão bem feito que o negócio continua prosperando. Era maior que eles. Muito maior. E aí tu trouxe no capítulo 15 aqui o empreendedor raiz, o empresário e o empregado. Olha... Qual a diferença? Então... Empregário. Empregário. É empregário. Olha só. Empregário, que expressão. Na verdade, assim, eu demorei para entender e estudando e modelando e participando de vários grupos diferentes, né? Eu percebi que o que eu gosto mesmo é de empreender. Eu gosto de ir lá criar um negócio. Se você me der como meta ir lá e fazer bombar um salão de beleza, eu vou lá, eu vou ajustar, eu vou organizar os processos, fluxograma, organograma, instruções de trabalho, marketing, eu tenho informação em marketing digital também, eu vou ajustar tudo. Tá redondinho? Agora eu vou para outra. Então eu gosto de empreender. E estou iniciando também na parte de investimento, tá? Então estou fazendo umas brincadeiras que hoje dá para testar muita coisa, dá para rodar um MVP gastando um pouco ou zero ainda. Então, empresário é aquele cidadão ou cidadã que tem uma empresa. Ok, você é empresário. O empreendedor é aquele que não precisa nem estar no CNPJ. Tá? Então, ele pode botar dinheiro, ele pode ser um investidor anjo, ele pode botar expertise. Então, tem o smart money, pode botar dinheiro com inteligência ali. Eu gosto de empreender, embora tenha um negócio, então logo sou empresário. E eu trabalhei 14 anos como CLT. Eu tenho uma empresa só na minha carteira de trabalho. Mas eu sempre pensei como dono do negócio. Então aí que vem o empregário. Eu sempre me preocupei se a empresa estava indo bem, se não estava, se a luz estava ligada, se estava desligada, se nós estava usando o recurso de maneira adequada ou não. E, gente, nós sempre vamos identificar esses empregários. Então, aquele que cuida do pouco, mais será dado. Se você não cuida nem do que você tem,
E de novo, é bíblico. Quantas pessoas pegam o seu talento e enterram embaixo da terra? E é muito legal essa parábola, porque Deus deu conforme a capacidade de cada um. Deus é tão bom com a gente, tão perfeito, enfim, o seu Criador, enfim, que como você acredita. E cada um fez conforme, multiplicou conforme a sua capacidade. E olha que interessante, nós pegar o José do Egito mesmo, ele foi vendido pelos irmãos. Aí vamos analisar, se ele não tivesse sido vendido, aonde que ele estaria? Lá na vila. Então Deus vai nos preparando, gente. Tá, eu quebrei um negócio, Deus está te preparando para algo maior. Mas se você não aprender nada, você vai quebrar de novo. E de novo, e de novo, até que a gente aprende, é cíclico. Então Deus vai nos trazendo as provações, as adversidades, para nos preparar para algo maior. Se eu não sei gerir um salário mínimo, como é que adianta ganhar na Mega Sena? Como é que eu vou gerir milhões se eu já gasto o que eu ganho? Ou você que é um micro ou pequeno empreendedor que não tem prolabore, você tira conforme dá, você não consegue nem gerir. Você que é um profissional independente, um dentista, um advogado, não olha para o teu negócio como uma empresa. É muito complexo, né? Mas eu, quando algo dá errado, sim, eu me frustro, sim, eu fico chateado, mas eu já penso, o que eu estou aprendendo com isso? Ou o que eu deveria aprender com isso? E aí tu trouxe aqui no livro, que eu vou ler um pouquinho só, o último, que é os 50 ensinamentos que podem mudar sua vida. Primeiro ensinamento, a lei da atração. Sorte é a oportunidade que passa quando estamos preparados. A disrupção profissional. Uma ideia ou pensamento sem ação é igual a nada. Zero. Cara, entenda qual é o verdadeiro foco e objetivo da meta. Nossa, aqui dá um programa inteiro já, né? Dá bastante coisa. Nunca coloque obstáculos em suas oportunidades, nós falamos ali, ou seja, jamais diga não consigo, mas como podemos fazer? Sempre modele os cenários pessimistas. Eu sempre digo assim, ó, se prepare para o pior, tá? E até nas apresentações, principalmente finalizações de trabalhos, faculdade. E eu gosto muito assim de palestrar para estudante ou estar próximo, porque primeiro que eu já estive ali, né? E eles têm um gás assim, uma energia, uma coisa. Só que todos os trabalhos, tudo vai dar certo. Vai ter dinheiro o tempo inteiro, vai ter cliente. Vamos analisar um dentista que fica doente. Ele não vai faturar. Um advogado que perde a fala vai dificultar. Então, se algo der errado, o que você vai fazer? Ou você vai fazer uma viagem, o próprio Maps ou Waze já te dá 3 opções às vezes de caminho. É ou não é? Sim. Por que na nossa vida a gente não vai? Mas às vezes não dá para prever tudo. Ok, mas vamos prever o que dá. Vamos modelar um cenário pessimista e 10 otimistas. Tá tudo certo. Foge um pouco daquele otimismo tóxico, né? Chega aquela gratidão meio fora. Não, realmente se preparar se a situação não for o melhor cenário. Uma meta, olha só, o fim pode ser melhor que o começo. Uma meta sem uma boa estratégia possui apenas 50% de chances de dar certo. 50 ou menos, né? O fim pode ser melhor que o começo, né? Ele é uma fala de Salomão, não é minha, mas é claro que a dele está muito melhor estruturada. Mas para mim estar casado, eu tive que matar o noivo. Para mim virar noivo, eu tive que matar o namorado. Para virar namorado, eu tive que matar o solteiro. Então, o próprio Davi deixou muito melhor o reinado dele do que quando ele pegou. Então, o fim ali foi melhor que o começo. Então, parece um pouco pesado, parece um pouco forte, mas quando se faz um trabalho bom, o fim vai ser melhor. O próprio business, o próprio negócio. Outro dia eu estava falando com meus filhos. Olha, se vocês querem me suceder, vocês têm que no mínimo ser melhores que eu. Porque senão, e aí vem a novidade, eu vou torrar tudo em vida. Ou vai ter outra pessoa que vai conquistar esse cargo. Porque não é uma função. Dirigir um negócio é um cargo, é uma responsabilidade. Então se você não está melhor apto, quer ir salvar baleias? Vá, mas vá com o teu dinheiro, vá com o teu esforço.
que hoje se fala muito em propósito, né? Então nós temos crianças de 40 anos ou mais que não sabem o que querem fazer. Na minha época ali de 18 anos, 20 anos, um pouco menos, eu também não sabia o que eu queria fazer da vida. Mas eu sabia que tinha que ter um meio. Então eu tinha que estudar. Para estudar eu tinha que ter recurso. Então você trabalha. Então tá tudo certo. Você pode trabalhar de atendente, pode vender doce no sinal, não tem problema nenhum. Só não pare. Então é esses finais que eu digo. E muitas vezes, cara, vamos ver como ponte. Outro dia eu estava conversando ali, eu estava olhando o case de algumas redes de supermercados que tem na região. É uma galera extremamente jovem. Cara, esses caras estão tendo um treinamento fantástico e não sabem. Toda pessoa que passa no caixa é network. Toda a oportunidade de trocar uma ideia que eles têm ali. Aprenda tudo sobre aquela função. Seja especialista. Que daí você vai para um próximo nível. Então, e para encerrar, porque agora se você quer, você vai ter que ter esse livro aqui. Daí vai ficar o contato do Charles aqui. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eita! Não precisa nem muito comentar sobre isso, né? Mas gente, busquem mais informação sobre... É aquilo que eu digo. A Bíblia é um livro de empreendedorismo fantástico. Ela, inclusive, está à disposição de graça. O meu livro também tem esse propósito, informar, salvar vidas. Então, ele está à venda? Está, mas se você não tem o recurso para adquirir e é importante para ti, chama na rede social, dá um toque, ele vai de maneira gratuita. Porque não tinha, eu acho que, ensinamento melhor assim para nós encerrar. É fato. Eu minto. Ou eu como e bebo de maneira desorganizada, vai vir um resultado. Então, eu semeio, eu faço bem e tô mal, o cara lá que só faz coisa errada tá bem. Não, gente, a conta vem. Então, continue semeando bem. Eu nunca vi plantar banana e nascer maçã. Então, continue. Se ainda não veio, é porque você tem que aprender alguma coisa, é porque as pessoas certas estão sendo preparadas, né? Então, semeie o bem, faça o certo. Por isso que é muito importante ter missão, visão e valores. Quando alguma coisa vier assim, o cliente tal quer comprar sem nota, eu vou lá e olho. Vender sem nota não está nos nossos valores, então a gente não vai fazer. Então você tem que ter bem claro de que maneira você vai permear, vai semear. Porque a colheita ela vem, ali na frente ela vem. Fiquem bem tranquilos que ela sempre vem. E quem quiser te encontrar, Charles, qual que é o teu Instagram? @CharlesDonada em todas as minhas redes sociais, né? Então na minha página também, charlesdonada.com, é só no Google também, tá ali. Tem a parte das consultorias, que eu sou profissão de coração, eu sou programador de máquina injetora. Eu dou treinamento há muitos anos na parte de programação. Agora meu maior desafio está sendo estruturar um treinamento de programação para programadores de máquinas injetoras que vão se tornar empreendedores. Então eu quero, de uma maneira mais facilitada, ensinar o pessoal que já é especialista ou vai se tornar especialista em programação, ir para o seu empreendimento, virar empreendedor, porque de uma maneira geral, cada negócio prepara o profissional para a sua especialidade. Mas não vem o comercial, não vem o financeiro, não vem isso, não vem aquele outro. E quando você quer empreender, quer montar um negócio, você tem que saber um pouco de tudo. Então, nós encerramos esse café da manhã aqui. Para você que nos acompanha no YouTube, qual o horário que você estiver assistindo, convidando a você a estar com a gente no próximo Café com Multiplicação de Negócios.